Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês passaram esse princípio de semana, como está sendo para vocês? Espero que tudo esteja bem. Hoje eu vim para contar mais uma história e quero pedir para vocês que deixem lá o seu like, que vocês comentem, que vocês compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no canal, as- é, pressionem lá o sininho para vocês receberem notificações cada vez que nós colocarmos mais um vídeo no ar, ok? E para entrar em contato conosco, canal Sem Censura Oficial com 2 Fs, @gmail.com, ok? Quero lembrar também, eu esqueci de falar no vídeo anterior, que todos os nomes que são mencionados aqui nas histórias são nomes trocados, tá? Nós não revelamos a identidade de nenhuma das pessoas que nos enviam nomes, todos os nomes são trocados, ok? Dados os recadinhos, vamos lá então para a história do dia? O título desse relato é Mãe de Filho do Coração. Olá, nasci e cresci no interior do Paraná. Tive uma infância e uma adolescência tranquila. Apesar de ser lá no interior, a minha cidade era uma grande cidade ali do local aonde eu morava. Meu nome é Silvia e minha história começa quando eu tinha 19 anos. Com 19 anos eu conheci Pedro, um jovem de 23 anos que fez amizade com o meu irmão e acabou fazendo amizade comigo também. Pedro trabalhava transportando grãos do Norte Pioneiro para o Porto de Paranaguá e também para o Porto de Santos. Ele gostava da sua profissão, principalmente pelo fato de trabalhar somente no eixo Paraná-São Paulo. Suas viagens não eram tão longas e ele não precisava passar dias viajando. Pedro se tornou bem próximo do meu irmão e também do meu pai. Com Pedro sempre frequentando minha casa, eu comecei a perceber borboletas no estômago. Cada vez que eu ouvia, eu tinha aquele sentimento, aquela coisinha assim. Era tão bom sentir tudo aquilo. E Pedro começou a me demonstrar que ele também sentia algo parecido, que era recíproco. Ele chegou a comentar com o meu irmão que ele estava gostando de mim. E que se eu concordasse, não, que ele estava gostando de mim. Eu fiquei toda feliz quando eu soube disso. Pedro me procurou e me disse que ele estava gostando de mim e que se eu concordasse, ele iria me pedir em namoro para o meu pai e também para o meu irmão. Eu concordei e assim ele fez. E após ele receber algumas recomendações e até um pequeno sermão do meu pai, oficialmente nós já estávamos namorando. Tivemos uma fase muito boa logo no começo do nosso namoro, até que o contrato de Pedro na empresa onde ele trabalhava venceu. E para ser renovado, ele precisava aceitar começar a fazer viagens por toda a região sul e sudeste do Brasil. Sem outra opção, Pedro acabou aceitando. Afinal, ele ainda pagava o financiamento do caminhão dele. Nossa vida começou a se complicar um pouco, já que não conseguíamos nos ver com tanta frequência como antes. Mas seguimos firmes e fortes. 2 anos depois, a empresa propôs a Pedro colocá-lo em rota por todo o Brasil. E o salário dele realmente ia ter uma boa diferença. Ele aceitou. E aí sim a nossa vida complicou. Ele passou a ficar dias fora de casa,
Teve uma vez que ele ficou 23 dias fora. Isso para mim foi a gota d'água. Eu não estava trabalhando naquele momento, então resolvi ir com ele na próxima viagem que ele fizesse. Como foi bom ter viajado com ele. Nós ficamos juntos por 10 dias. Depois dessa viagem, eu fiz outras viagens com ele, e um ano depois que ele já estava fazendo essa nova rota por todo o Brasil, nós decidimos nos casar. E assim fizemos. Passei então a viajar com ele com bastante frequência. Conheci inúmeros lugares nesse Brasil, vivi e aprendi muita coisa na estrada. Depois de muito curtir a nossa vida a dois, resolvemos aumentar a família. Eu realmente achava que era mais fácil engravidar. Todo mês era uma decepção atrás da outra. Depois de um ano que eu estava tentando engravidar, um ano de tentativas frustradas, resolvemos começar a fazer exames para saber qual era o problema. E claro que tivemos dificuldades para fazer os exames, pois Pedro nem sempre estava disponível. Quando finalmente conseguimos finalizar tudo e pegar o resultado, veio a nossa decepção. Pedro não podia ter filhos. Nós dois ficamos decepcionados. Não podíamos mudar aquela situação. Foi aí que eu resolvi ocupar a minha cabeça e a minha vida. Queria fazer algo útil. Já tinha passado toda aquela fase que eu queria ficar com Pedro o tempo todo. Então eu resolvi estudar. Eu fui fazer um curso de técnico em enfermagem. Parei de viajar com ele e me dediquei totalmente a esse curso. Depois que terminei os estudos, eu comecei a procurar trabalho, e uma amiga que eu conhecia da estrada, ela era esposa de um outro caminhoneiro, amigo do Pedro. Esse casal, eles acabaram se mudando para minha cidade. E então, essa amiga, ela me procurou pedindo para nós marcarmos um café, que ela precisava conversar comigo. E no momento eu pensei, isso vai ser muito bom. Faz tanto tempo que eu não tenho um momento de lazer divertido assim com outra pessoa que não seja o Pedro. Então, eu acabei marcando com ela e nós saímos para conversar. Era muito bom conversar com ela, pois ela me entendia. Sabia o que era passar dias, às vezes até semanas longe do marido. Conversando com essa amiga no dia desse encontro, ela estava conversando comigo a respeito de várias coisas, me comentando como foi a mudança dela, o porquê eles resolveram se mudar para aquela cidade e coisas do gênero. Era uma conversa bem agradável, a gente falou de tudo um pouco, até que em um determinado momento ela ficou com um semblante um pouco mais sério e me disse: Silvia, eu estou adorando esse nosso encontro, mas eu preciso te revelar o verdadeiro motivo pelo qual eu pedi para nós nos encontrarmos. Eu fiquei curiosa e disse a ela: pode falar. Ela começou a rodear, e eu disse: por favor, vá direto ao ponto. Eu tô ficando nervosa já. Ela então foi direta. Olha, tá tendo uns comentários por aí que o Pedro se envolveu com uma moça
e essa moça está grávida. Ah, naquele momento eu ri. Eu ri e disse para ela: isso é impossível. O Pedro não pode ter filhos. Nós fizemos todos os exames porque eu queria engravidar e não conseguia. Então, nós começamos a fazer os exames para saber qual era o problema e acabamos descobrindo que ele é estéril. Portanto, essa moça não pode estar grávida dele. A minha amiga ficou sem entender direito e me disse: bom, eu não quero dizer que você é mentirosa, mas tem algo errado nessa história, viu? Ela pegou dentro da sua bolsa o seu telefone e me disse: eu peguei, escondido, o telefone do meu marido e fiz fotos para te mostrar. Ela começou a me mostrar as fotos. E ali naquelas fotos tinham mensagens do meu marido no grupo dos caminhoneiros, um grupo que se denomina Velozes do Asfalto. Pois é, tinha mensagens lá nesse grupo aonde Pedro dizia que agora o grupo ia crescer, porque ele tinha plantado uma semente que vingou. E os amigos e colegas de profissão dando os parabéns e dizendo que o bebê ia ser um caminhoneiro também. Eu fiquei sem ação ou sem reação. Como assim? O Pedro estava me traindo? E além disso, ia ter com outra o filho que ele não teve comigo? Eu pedi desculpas para minha amiga, me levantei e disse a ela que eu ia para casa. Eu disse que eu não estava bem e eu precisava ficar sozinha. Cheguei em casa, deitei na cama, comecei a me lembrar de toda a nossa trajetória naqueles 10 anos que estávamos juntos. E ali acabei adormecendo, em meio a soluços, lágrimas e lembranças. Ainda demorou uma semana até que Pedro voltasse para casa, porque ele estava em viagem, né? Durante esse tempo, eu pude me acalmar e colocar ou tentar colocar as minhas ideias no lugar. Pedro chegou e eu já fui dando tapas nele, ali mesmo, na porta. Nem deixei ele entrar. Fui batendo e xingando, chamando ele de traidor, etc. de tal. Até que ele segurou os meus braços e disse: você tá louca, mulher? O que deu em você? Eu falei a ele tudo e, claro, ele tentou negar. Aí eu mostrei a foto que fiz das mensagens do grupo do celular que estava, né, no celular da minha amiga. Ele ficou branco, rosa, amarelo, vermelho. Falei para ele: que história é essa de você estar me traindo e ainda por cima engravidou uma por aí? Me dá seu celular aqui agora. Ele hesitou um pouco, mas acabou me entregando o celular. Ali eu descobri tudo. A moça estava grávida de 5 meses. Ele encontrava com ela direto, pois ela morava a apenas 100 quilômetros da minha cidade. E ela não foi a única. Tinha muitas outras, muitas conversas dele com várias mulheres. Brigamos muito naquela noite e nos dias seguintes. Pedro me pedia perdão a cada momento. Prometeu que aquilo acabava ali, que nunca mais na vida ele iria me trair. Eu decidi esquecer toda aquela história e perdoá-lo. Afinal, eu o amava tanto. Eu não conseguiria viver a minha vida longe dele. Fiz ele participar daquela gravidez e dar toda a assistência que não era nada mais, nada menos que a obrigação dele como pai.
Com 20 dias que o bebê já havia nascido, a mãe do bebê ligou para Pedro e disse: Eu não quero esse filho. Ele tem atrapalhado muito a minha vida. Se você quiser ficar com ele, ok. Se não quiser, eu vou colocá-lo para adoção. Pedro veio chorando até mim para contar sobre o telefonema. Meu Deus, eu lutei tanto para ter um filho e eu não pude. Essa moça teve um filho com o meu aparentemente estéril marido, engravidou e simplesmente não quer mais o bebê. Como assim? Engravida, foi no mundo e agora fala: não quero mais, está me atrapalhando, vou deixar de lado. Eu sei que nesse momento eu já estou sendo julgada por todos vocês. E eu vou ser mais julgada ainda a partir de agora. Naquele momento, quando Pedro me comentou de que se tratava aquele telefonema, eu disse a ele: Pedro, traga esse bebê para casa. Eu vou criar ele. Pedro disse: Silvia, você tem certeza do que você está dizendo? Não, porque se você realmente tiver certeza, nós podemos ir buscá-lo hoje mesmo. Eu disse a ele que sim, que eu tinha certeza do que eu estava fazendo. A única regra que eu impus foi: Pedro, eu quero ele de papel passado, porque eu não quero que depois que ele tenha uma certa idade, a mãe venha até a minha porta querendo o filho dela de volta. E ele concordou. Ah, que alegria eu senti quando eu peguei aquele pequeno anjo nos meus braços. E ele era meu, todinho meu. Eu fui a melhor mãe que pude e continuo sendo a melhor mãe que posso. Pedro, ele era um pai amoroso e dedicado também. Mas eu acabei me separando dele há 2 anos atrás, porque eu acabei descobrindo novas traições da parte dele. Resolvi então colocar um ponto final no nosso casamento. Ele foi embora de casa, exigiu que nós fizéssemos partilhas de bens, e atualmente nem o filho ele vem visitar mais. Vez ou outra ele manda algum dinheiro, mas isso não é com frequência. Eu estou sozinha, trabalho em um hospital e cuido do meu Rafael, o anjinho que Deus colocou na minha vida. Essa é a história da minha vida. Obrigada por compartilhar. Beijos a todos. Silvia. Situação difícil, né? Complicado você descobrir esse tipo de situação e ter a atitude que ela teve, não só de perdoar o marido, mas também de criar o filho dele com uma outra mulher, né? Aí, no final das contas, o marido ainda vai embora de casa, larga o filho para lá e ela continua cuidando, criando com amor, porque, como diz o título, né, do relato dela, ela é mãe de filho do coração. Não nasceu do ventre, mas nasceu dentro do coração dela, aquele bebê, né? E é isso aí, galerinha. Essa foi a nossa história de hoje. Deixem aí o seu like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, comentem, deixem a sua opinião, o que vocês fariam numa situação como essa, ok? E nós nos encontramos no nosso próximo relato. Beijo a todos. Fiquem com Deus.